Paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais um vídeo aula a respeito da história da igreja. Vamos falar um pouquinho agora sobre João Knux e vamos falar também sobre os anabatistas. Será que esses anabatistas são os batistas que nós conhecemos? Será a igreja batista? A gente vai falar aí durante esse vídeo e que é de suma importância que você conheça a história da igreja dentro das Escrituras Sagradas, principalmente ali em Atos dos Apóstolos, que nós vamos observar a direção, o governo do Espírito Santo, a ação dos apóstolos ali, a ação milagrosa do Espírito Santo em muitas ocasiões, com muitos detalhes, tá bom? As cartas que são escritas justamente para a Igreja do Senhor, que é o manual que cada crente, cada servo, cada pessoa que crê em Jesus deve seguir, é este manual que está na Bíblia, tá bom? Óbvio que existe uma diferença entre a igreja terrena e a igreja espiritual. Na igreja terrena, como falado em outros módulos, uma igreja hoje, principalmente no Brasil, tem que ter estatuto, uma igreja tem CNPJ, uma igreja tem toda a sua organização administrativa, e essa organização administrativa é o que muda de uma denominação para outra denominação, tá bom? E a igreja espiritual é a reunião de todos aqueles que professam o nome de Jesus, que seguem a pessoa de Jesus e que certamente está baseado nas Escrituras Sagradas. O nosso último vídeo sobre esse módulo, eu vou estar falando sobre as duas faces da igreja, os dois lados da igreja. Nós vamos verificar algumas coisas bem interessantes sobre a igreja do Senhor Jesus, tá bom? Até porque congregar é fazer com que cada um de nós sejamos aperfeiçoados. É isso que a Bíblia diz, tá? Agora, obviamente, que se uma pessoa ainda não está congregando por questões aí momentâneas, esta pessoa, uma vez que Deus o recolha, certamente, crendo na pessoa de Jesus, ele será salvo, tá bom? Agora, muitas pessoas, ainda mais no dia de hoje, estão usando muitos textos e pretextos para não estar congregando. E quem não congrega não está sendo aperfeiçoado, como é que a Bíblia diz. Mas isso aí vai ser no último vídeo, tá bom? A gente vai falar de um outro lado também da igreja, muito importante. João Knux é o que nós vamos falar no início agora. Grande homem reformador, principalmente ali na nação da Escócia, aonde pela sua forma muito energética, a sua forma ali muito eloquente, determinação, ele conseguiu inclusive um feito naquele século, que foi justamente de banir dali a igreja romana. Então ele tirou praticamente de toda a Escócia. Não é uma nação muito populosa, como é a do Brasil, principalmente naquele século, mas ele conseguiu um grande efeito, tá bom? Então ele tirou todo o vestígio da religião romana e levou muito mais adiante a reforma do que em outros países. Ele também foi o planejador do sistema presbiteriano de governo, tá? Então, como falei também em outros modos, outros vídeos, cada igreja estabelece o seu modelo aqui na Terra, o seu modelo de organização, de administração, para que ela funcione dentro daquilo que é comum entre aqueles irmãos, mas o que nos une é a crença em Jesus, é a salvação em Jesus, e o que a gente não é unido é quando não está aí justamente nesses aspectos. Não há salvação fora de Jesus. Então, se há um outro tipo de salvação pregado, não vai unir a igreja verdadeira deixada por Jesus e que está sempre em seguimento, tá bom? E a igreja de Jesus, ela que será arrebatada, ela que se encontrará com o Senhor nos ares, viu? Então, João Knux foi aí um grande reformador, aí mais ou menos 1550, ele proclamou aí o evangelho, as suas crenças dentro da Bíblia, ele tirou todos os vestígios. Quando a gente fala vestígios, inclusive são aí influências, crenças que são inseminadas dentro das pessoas. Por isso a gente deve conhecer a história da igreja, por isso a gente deve conhecer o que é o sincretismo religioso, por isso a gente deve conhecer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia aprova, o que a Bíblia não aprova,
para que a gente não use isso aí como conduta na nossa vida, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os anabatistas. Além dos luteranos e dos reformadores, surgiu um terceiro movimento reformador, conhecido como anabatista. O ideal deles, agora você entender qual era o ideal deles, era organizar sociedades de cristãos verdadeiramente convertidos em base voluntária. Então, assim, eles separaram, não é, classes de pessoas que, a visão deles, eram pessoas convertidas, tá? A minha opinião, convertido é quem é nascido de novo. E esse nascido de novo, ele vai lutar contra a sua carne, ele vai lutar contra o pecado, mas ele continua pecador. Então a gente tem que ter esse cuidado para não julgar uma pessoa se é verdadeiramente convertido ou não, tá? Agora, óbvio, há pessoas que você já percebe de longe que ele não nasceu de novo, que não está convertido, que a mentalidade desta pessoa, infelizmente, ainda é outra, tá? Então, olha só, estas sociedades, os anabatistas, eles tinham aí como base o quê? Seguir o Novo Testamento, principalmente o Sermão da Montanha, tá? Então, eles tinham muito por esta base. Para eles, a igreja era um lugar de pessoas regeneradas, isso é, convertidas. Decorria aí a crença deles de que o batismo infantil não tinha nenhuma validade. Então, por exemplo, vinha ali um cidadão que era da igreja presbiteriana, que batiza criança, tá? Se ele fosse passar para um anabatista, tinha que ser batizado de novo quando adulto. Porque na visão deles ali, uma criança não teria condição de reconhecer o seu erro, o seu pecado e descer as águas, tá? E aí fica uma reflexão. Jesus, ele batizou quando criança ou quando adulto? E por que Jesus batizou quando criança ou quando adulto? A resposta é que Jesus batizou quando adulto, tá? Ele foi até João Batista, ele desceu as águas e ali ele foi batizado, tá? Então, Jesus como adulto. Como criança, olha, a Bíblia não fala em nenhum lugar para batizar uma criança. Por isso, Jesus não foi batizado quando criança. Porque a Bíblia não fala nem na velha aliança, nem na nova aliança. A Bíblia não fala isso, tá bom? O que Jesus foi é apresentado no templo. No oitavo dia, ele foi apresentado no templo. E, inclusive, isso aí é o que grande maioria das igrejas evangélicas, cristã, protestante fazem, tá? A presbiteriana batiza criança, viu? Então, para um anabatista, se no caso chegasse lá alguém ou da igreja romana ou da igreja presbiteriana, quando adulto, ele teria que se batizar, certo? Os que se filiassem a essa sociedade eram batizados de novo, por essa causa, chamados anabatistas, ou seja, batizavam novamente. O mais celebre líder foi Menon Simons. Durante 25 anos ele pastoreou as sociedades espalhadas pela Alemanha, purificou-se de suas tendências para o fanatismo, resultante naturalmente dos sofrimentos que seus membros passaram, pois foram perseguidos pelos católicos romanos, pelos luteranos e reformados. Unificou a Irmandade, que tomou o nome de Menonitas, tá? Por mais que os nomes se pareçam, os anabatistas não têm em comum nada com os batistas, tá bom? E para a gente finalizar essa aula agora, Batista, que vem inclusive de João, o sobrenome de João era João o Imersor. João, aquele que imerge a pessoa nas águas. E aí, transliterado, ficou aí o nome Batista, tá? Então, olha só como é que é interessante a gente conhecer pelo menos um pouco do hebraico, porque os significados, a simbologia, a crença está ligado ao original, tá bom? Para que depois não haja alguém que vá pregar principalmente a palavra de Deus, dizendo que Deus disse o que Deus não vai falar, certo? Dizendo que Deus falou, sendo que Deus não falou. Porque Deus não vai contradizer as suas escrituras, porque as suas escrituras foram inspiradas por Ele
e as suas escrituras têm um nome. O Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. A Bíblia, ela é do jeito que é a Bíblia. Não tem atualização de Bíblia, tá? Porque não tem atualização de linguagem de um hebraico que foi bem antigo, que tem toda a sua todos os seus segredos espirituais. Inclusive, a gente vai começar uma série aí sobre os segredos da Bíblia, para que você compreenda muitas questões aí na língua original e aonde eu tenho certeza que Deus vai falar com você em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe e a gente segue aí com os vídeos, tá?